Fala galerinha, a hora do jogador na área, Jefferson Gabriel, trader esportivo, trazendo mais conteúdo aí para vocês sobre o trader. Hoje eu vou falar de um assunto que é o assunto mais falado aí dos últimos 10 dias na mídia esportiva, que é a final da Libertadores da América, né, entre Palmeiras e Flamengo, né, é um dos três times, os dois melhores do Brasil, junto com o Galo, propriamente falando, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo em suas virtudes, né? Eu penso que o Flamengo ele vem com aquele elenco, né? Vem com aquela mesma batida. Acho que é só a questão da mudança do técnico que muda o comportamento, né? O Renato joga completamente diferente do último técnico, que jogava completamente diferente do Jesus, né? Mas em todo caso é o Flamengo, é o Everton Ribeiro, é o Bruno Henrique, o Gabigol, né? É um time muito compacto, é um time que tem um volume de ataque muito perigoso, porém o Flamengo ainda sofre muito com algumas coisas. O que é essas coisas, Jefferson? O que fica difícil confiar no Flamengo em alguns momentos? O Flamengo sofre sem a bola, né? O Flamengo não... Vou dar um exemplo para vocês, claro, quando a gente está assistindo uma partida do Manchester City, que é um time muito superior, ou o Bayern de Munique, né, que são times superiores nos seus campeonatos. Quando eles enfrentam, eles sufocam os adversários, eles tendem a sofrer pouco. A gente vê propriamente aí Paris e City, né? O City empurrou o Paris com toda a força lá para trás. E isso o Flamengo do Jesus tinha essa qualidade de fazer isso com os adversários, empurrarem para o campo de defesa. Porém, esse Flamengo do Renato, que é um time mais leve, é um time que pensa mais com a bola do que sem a bola, né? É um time que não guarda tanta posição. O Renato é um cara que sabe trabalhar muito bem a mentalidade dos jovens. Não é à toa que o Michael, que muita gente dava como desperdício pela contratação do Flamengo, é um monstro nesse momento, né? É o cara para entrar como titular no lugar do Arrascaeta, que vinha de lesão. Então, assim, ao meu ver, hoje o Renato tem seus méritos, conseguiu trazer o Flamengo invicto até a final. A gente tem muito essa de falar, pô, mas não sei o que, o Renato é muito, né, peladeiro, o Renato é isso, o Renato é aquilo. Gente, o Renato é um vencedor. Ele tem um método dele de vencer. Vocês veem, né, eu sou um cara que não concordo muito com o que a mídia fala nessa questão, né, do Renato, né? O Renato ele fez um excelente trabalho no Grêmio, ele levou o Grêmio a grandes conquistas, né? Ele é um cara que dentro do seu método ele sabe criar um padrão para o time, ele sabe definir o que ele quer. Porém, realmente o Flamengo, né, se a gente for comparar o Flamengo do Jesus com o Flamengo do Renato, a gente vê essa deficiência do Flamengo sem a bola, mas o que é normal, porque o Renato tem um jeito de jogar que é diferente do Jesus, um jeito de pensar futebol também, né? Em contrapartida, nós temos o Abel, né, que é um cara ali que é amado e odiado. Não dá para entender um pouco essa questão do Abel, né? Para mim, assim, cara, o cara é campeão da Libertadores, o cara vem de um país diferente, implanta a cultura dele. O Palmeiras é um time muito difícil de se bater dentro de casa, né? A gente tem que entender que o mundo mudou um pouco aqui no Brasil. A gente não tem tanto essa parte superior dos times, propriamente Flamengo, Palmeiras e Galo, que tem seus elencos muito fortes, mas também vão sofrer contra times contra o Bragantino, contra o Atlético Paranaense, que chegaram numa final de Sul-Americana. São times muito compactos, são times que sabem jogar futebol, são clubes bem administrados, né? Então a gente tem que pensar o futebol um pouco de uma maneira diferente. A gente está vendo aí essas mudanças, acompanhando essas mudanças, propriamente Fortaleza lá em cima na tabela do Brasileiro. Então, pessoal, eu penso assim, o Abel ele é um pouco menosprezado pelo trabalho que ele faz no Palmeiras. Eu não sei, muitas vezes o pessoal espera do Palmeiras que o Palmeiras, né, se torne
um time suprassumo, mas no Brasil, pessoal, eu acho muito difícil ter esse negócio de suprassumo, de ter aquele time que ninguém chega perto, ter aquele time que, pô, é imbatível. Mesmo o Flamengo do Jesus tinha suas deficiências, pegou uma fase boa ali, onde tudo encaixou, os jogadores se davam muito bem, o clima era muito bom, mas ainda assim o Flamengo não era imbatível, né? Os outros times que passaram suas eras, o São Paulo do Muricy, o São Paulo do Tele, o Santos da época de Robinho, o Santos da época de Neymar, o Corinthians da época do Tite, né? Nenhum desses times era um suprassumo. A gente tem que parar de pensar futebol dessa maneira, não é dessa maneira que se pensa futebol, né? O futebol hoje é muito competitivo, né? Isso a gente vê dois times distintos, né? O Flamengo que gosta de jogar com a bola e o Palmeiras que gosta de jogar no contra-ataque. Isso vai ser uma vertente legal, né, pra gente ver. São dois métodos diferentes de jogar futebol. O Palmeiras, se precisar se defender para sair no contra-ataque, vai se defender. O Flamengo já não se sente confortável em ficar, né, esperando o adversário vir. É um time que já gosta de ir pro ataque, de ter a bola, né? Então, assim, o panorâmica do início desse jogo, né? Se tudo fluir pelo que a gente está vendo aí dos últimos jogos dos dois times, é o Flamengo com a bola e o Palmeiras tentando contra-atacar. Perdão pela palavra. Hoje a gente vê aqui a questão das odds, né? As odds do mercado, o mercado enxerga o Flamengo um pouco favorito, com uma odd de 1,95, né? E o Palmeiras com uma odd de 3,75. Se a gente fosse trabalhar um lay ao Palmeiras nos minutos iniciais, seria sim interessante, dependendo de se o Palmeiras fosse comportar-se um pouco mais defensivo, não querer sair tanto no contra-ataque, não querer se expor muito nos primeiros minutos e o Flamengo meio que dominar a posse de bola nos primeiros 15 minutos do jogo, a gente pode sim pensar em entrar num lay ali contra o Palmeiras, né? Porque está numa odd interessante, uma odd de 3,75, então é interessante a gente pensar num lay sim. Mas o cenário que eu vejo para esse jogo também é de gols, né? Pode ser que não saia por ser uma final, pode ser que, né, seja um jogo mais truncado, mas o que eu espero é um Flamengo com a bola, um Palmeiras contra-atacando, né? E isso pode gerar uma linha de over 2,5 ali, né? Tranquilamente, né? Não é um palpite de pré-live, pessoal, não entenda errado, é uma análise que eu estou fazendo, né? Outra coisa que pode acontecer é os cantos asiáticos, ainda mais por ser um jogo só, né? Pelo campo no Uruguai ser um pouco mais apertado, né? A gente pode ali pensar também, são dois times que produzem muitos escanteios, as estatísticas dos dois para cantos é muito boa, né? O Flamengo tem uma média boa de cantos, o Palmeiras tem uma média boa de cantos, né? E são dois times que também tem essa possibilidade de gerar cantos, né? Então, assim, hoje os cenários interessantes para esse jogo, um lay Palmeiras, né? Um over 2,5 e 10 cantos asiáticos, 9 cantos asiáticos, você entrar ali e ficar exposto ali numa linha de 1,80, 1,90, né? Essa é a linha para esse jogo. Eu vou abrir esse jogo aqui na 365 mesmo, só para checar alguns mercados desse jogo, né? Eu acho que tem tudo para ser um jogão, tem tudo para a gente conseguir um bom lucro nesse jogo, né? A gente conseguir operar de uma maneira bacana e tentar tirar o melhor lucro desse mercado, né? Deixa eu ver aqui. A rodada não é só Flamengo e Palmeiras, tá? Eu vou trabalhar outros jogos. Eu quis trazer esse primeiro vídeo para falar um pouco da Copa Libertadores, né? Para trazer. Então, assim, a linha do canto que eu falei para vocês, nesse momento, a linha do canto asiática está pagando 1,80, né? Para sair 10 cantos. É uma linha que eu entraria assim, né? Pensando no tipo de jogo, no modelo de jogo dos dois times. É uma linha que eu entraria facilmente falando, né? Outra coisa é a linha do over 2,5. O mercado, né, tá com aquela expectativa média, tanto é que a odd está em 2,5, talvez por ser uma final, né? Mas é um mercado que dá para se expor sim, tanto o mercado de 2,5 quanto gols no primeiro tempo ali,
porque a gente vai ter dois times que tem um ataque muito forte, né? O Palmeiras tem uma defesa melhor, ao meu ver. A defesa do Flamengo tem alguns pontos falhos, que é jogar sem a bola, né? Então, assim, eu sinceramente espero uma final muito, muito empolgante, né? Os três, não são palpites, né? Mas as três bases que a gente pode basear esse jogo é encantos, gols e lei a pior equipe em campo, né? No caso, a gente pode começar ali com o Palmeiras, por estar com uma odd grande, né? Se o Palmeiras, detalhe, lei, se o Palmeiras não demonstrar, né, que está com um contra-ataque afiado. Se o Palmeiras dar aquela segurada, aqueles minutinhos, vamos ver o que acontece, vamos ver de que forma vai, aí a gente dá aquela, né, segurada nessa entrada. Mas hoje os três mercados principais para operar nesse jogo é lei, né, é o over e é o canto asiático, né? Lembrando que se o Flamengo sair na frente, vai ser diferente ver esse Palmeiras, como esse Palmeiras vai se prostrar, né? O Palmeiras ele saiu muitas vezes atrás, né, no placar, por assim dizer. A gente tem aqui umas estatísticas aqui que o Palmeiras ele sofre muitos e muitos gols, né, nos jogos. Então, assim, se ele sofrer primeiro, como vai ser o comportamento? Ou se o Flamengo sofrer, como vai ser? Né? Eu penso que se o Palmeiras fizer o primeiro gol, o Flamengo vai ter aquela dificuldade, porque o Palmeiras vai se fechar ainda mais, vai fechar as linhas e vai trabalhar esse contra-ataque mortal contra o Flamengo, ali com o Rafael Veiga, com o Rony, com o Dudu. Né? Não vejo outra forma do Palmeiras jogar se fizer esse gol rápido. Agora, se tomar esse gol rápido, né, a gente conhece o Flamengo, a gente sabe do volume do Flamengo. Quando ele sente o cheiro de sangue, ele vai para cima e normalmente ele finaliza seus adversários. Né? Então, esses são cenários que eu estudei, que eu montei. Né? Os cenários para se trabalhar. Eu não penso que vai fugir disso. Né? Talvez ali se tiver uma expulsão ali, né, de repente nos primeiros minutos, aí mude tudo, mas de início é isso, pessoal. Então, muita expectativa para essa final. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo, compartilha, dá aquele like, ajuda para divulgar o canal. Né? Vou deixar alguns links na descrição, pessoal, falando um pouquinho sobre alguns produtos interessantes, né? Já pensando em Black Friday aí. A gente pensando em produtos pro nosso dia a dia como trader, como celulares, quem ali está de olho no celular, quem está de olho num notebook, né, para começar a operar de maneira melhor, né? Quem está de olho ali em equipamentos desse sentido, ou quem está querendo agregar conhecimento nesse momento, né? Quem está querendo montar seu próprio negócio ali no trader, quem está querendo expandir um pouco mais os negócios, né? Então, assim, eu estou deixando ali o link na descrição, você entra, dá uma olhada se tiver do seu interesse. Tem bastante coisa legal, bastante curso, bastante livros, e-books, né? Bastante cursos da área de trader, que eu acho que é muito importante a gente se capacitar, né? Quanto mais a gente se capacita, melhor né? A gente nunca pode parar de estudar, né? A mentalidade do trader que para de estudar é um cara que fica para trás. Porque os mercados vão se alterando, os times vão se alterando, os métodos que a gente cria pode sim se alterar se divergências do mercado forem acontecendo, né? Então, assim, deixa o link lá na descrição, né? Se você não é inscrito, dá aquele esforço, dá aquele like ali, se inscreve no canal que você vai receber muito conteúdo bacana, um conteúdo bem dinâmico, né? Cada vez mais trazendo aí novos vídeos sobre trader, falando sobre esporte de uma maneira diferente, né? Não sou um cara que gosta de ficar vendendo coisas impossíveis, não. Eu estou falando do que eu sei, estou falando do que eu aprendi, estou falando do que eu vivo, estou falando do que eu faço. Hoje o trader é meu modo de viver, hoje o trader é meu estilo de vida, né? Então é o que eu venho trazendo para vocês. Que muita gente fala né, você ganhar o seu pão assistindo futebol, né?
é diferente mesmo, é gostoso. E eu espero que vocês fiquem aí no canal, compartilhem, né? Para que a gente possa trazer novos conteúdos aí e vocês vão curtindo cada vez mais. É isso, pessoal, Hora do Jogador. Tamo junto, até a próxima!